casa. Uma feliz Páscoa, feliz domingo de Páscoa para todos nós. E a Páscoa, nós falamos aqui há um tempo atrás, a gente celebra Jesus, a gente celebra a ressurreição, né, porque foi exatamente na época do feriado da Páscoa que aconteceu toda a tragédia, aquele momento histórico que marcou a cristandade, que foi a ressurreição de Jesus. Naquele momento histórico, né, só recapitulando um pouquinho, Jesus era o Messias enviado, aquele que foi anunciado por séculos, por vários profetas. Agora ele está entre nós, fazendo curas a todos os lados, ensinando, trazendo novidades, novos conceitos sobre as mesmas verdades que já haviam sido ditas pelos profetas anteriores, até mesmo levantando mortos do túmulo. Então, ele era aquele Messias mesmo esperado. Mas, de repente, o que acontece? Ele morre sem nem mesmo levantar um dedo para se defender de toda aquela maldade que fizeram com ele. Então, o que aconteceu? Aquele momento trágico de toda a história foi também um momento em que a fé dos cristãos, mesmo aqueles que estavam caminhando lado a lado com ele durante 3 anos, abalou-se. Muitos chegaram mesmo a perder completamente a fé. Outros ficaram agora recalcitrantes. O próprio Pedro, que jurou fidelidade até o último momento, ele também teve o seu momento de pensar 2 vezes. Aliás, pensou 3 vezes, né? O galo pensou 3 vezes antes dele, simbolicamente, né? Aquele momento que eu não gostaria de estar na pele dele de forma alguma, né? Na hora que ele ouviu o galo cantar, conforme Jesus já havia dito mesmo, né? Então, quando Jesus agora reaparece em todo o seu esplendor, ressuscitou e apareceu novamente entre eles, aquela fé que estava lá, agora uma brasinha lá debaixo daquele monte de cinzas que já havia se criado, agora virou fogo ardente novamente. E um fogo ainda mais intenso do que havia anteriormente, no coração de muitos deles, Pedro, principalmente, os outros apóstolos. Então, agora eles tinham um combustível de alta octanagem para queimar, porque agora tudo aquilo que eles achavam que era verdade, agora eles têm certeza que é verdade. Tudo aquilo que Jesus ensinou, ele voltou para dar a assinatura final dele, e agora eles estavam novamente com força total. A fé deles agora estava assim, no máximo do que eles podiam, né, oferecer. E hoje nós vamos falar sobre o vaso escolhido. E nós vamos ver a relação desse momento que o vaso escolhido, na linguagem cristã, né, nas parábolas, nas menções, nas várias menções que tem na Bíblia, nos Evangelhos, né, se refere a quem especificamente? A Paulo de Tarso, a São Paulo, para alguns, né? Então, o vaso escolhido se aplica a várias passagens também. A gente pode... É uma das parábolas que mais pode se aplicar a várias situações diferentes. Mas Paulo foi o vaso escolhido. E nós vamos ver também no momento histórico dessa transição do Saulo para o Paulo, que quem leu o livro Paulo e Estevão, uma das maiores obras também da literatura espírita, editada em 1941, escrita por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né, através da abençoada mediunidade de Chico Xavier. Esse momento em que Saulo encontra com Abigail e Estevão, em desdobramento espiritual,
E aquele encontro foi como, talvez, comparado à ressurreição de Jesus, quando a fé de seus seguidores estava lá embaixo, né, porque Jesus havia agora desaparecido, e Jesus retorna, aquela fé se reacende. E Saulo estava convicto do que estava fazendo, mas, em certo momento, ele fraquejou. E nós vamos ver isso com detalhes agora. Né? Eu vou trazer a lembrança de um livrinho que eu já mencionei aqui algumas vezes, e não me canso de mencionar, porque é um livrinho que me segue desde a infância, chamado Jesus no Lar, também editado em 1950 pela abençoada psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito Neio Lúcio. São 50 contos que Jesus contava, são as historinhas que Jesus no lar, né? São as histórias que Jesus contava, as explicações que ele dava na casa de Pedro, a maior parte das reuniões na casa de Pedro, à noite, depois do trabalho. Vários amigos se juntavam, né? E aí sempre saía um assunto de Jesus, como sempre, o mestre dos mestres, nunca perdeu a oportunidade de entregar uma lição de extremo valor. E aí ficou registrado, e 50 dessas passagens, né, Neio Lúcio coloca nas páginas desse livro. E a terceira passagem, Explicações do Mestre. Diz que na casa de Pedro ainda, Sara, esposa de Ezequiel, se eu não me engano, criadores de cabras, né, ela estava dizendo dessa dificuldade que é para seguir os preceitos que Jesus ensinava, se dentro dela, dentro do coração, ainda havia tanto egoísmo, tanta raiva, quando alguém a ofendia, ela não sabia perdoar, ela ainda não conseguia praticar aqueles novos conceitos, aquelas novas ideias que Jesus trazia, né, e ensinava, e explicava o porquê da necessidade da aplicação imediata daquilo, mas mesmo assim ela não entendia e começou a levantar o questionamento, né? Por que isso acontece? Como fazer para essa nossa forma íntima, essa nossa transição para um eu melhor se dê mais rápido, que seja possível pelo menos, porque para ela estava sendo impossível. Pedro ainda sugeriu uma coisa, dizendo que Pedro disse que é a vontade, você precisa ter vontade de fazer, porque assim Pedro entendia, que a vontade era fundamental. E alguém mais, a esposa de Pedro disse, você precisa ter fé em Deus, sem a fé você não consegue fazer nenhuma transformação. Aí Jesus, ela pergunta, e mestre, o que eu faço? Aí Jesus, como todo mestre, não, a pessoa menos, como diria, o americano gosta muito de usar essa palavra, o idiota tem resposta para tudo na ponta da língua. O mestre sempre faz mais perguntas. O sábio, o idiota tem resposta para tudo. O sábio faz mais perguntas. Para ver, em primeiro lugar, antes dele responder, essas perguntas servem para analisar o nível de entendimento que a pessoa tem antes de você responder para ela. Para não cair naquela historinha que eu já contei aqui uma vez, do menino de 8 anos que chegou para o pai e perguntou, pai, o que é sexo? E o pai, oh, meu Deus. Eu sabia que essa pergunta um dia ia aparecer. Não esperava tão cedo. Tá bom, meu filho, senta aqui. Ele explicou tudo para ele. O menino ficou assim, de olho aberto. Pai, é isso mesmo? É, meu filho, mas por que você está perguntando isso? Não, pai, é aqui, ó. É que aqui é a ficha de inscrição no time de futebol da escola, tá aqui, ó, sexo, MF. O que eu escolho? Só isso que o menino queria saber. Mais nada. O entendimento dele era curto. Então, a pessoa, o sábio, faz mais perguntas antes. Então, Jesus pergunta a Sara, Sara, qual é a principal atividade da sua casa? A criação de cabras.
Nós criamos cabras para prover o leite, para vendermos o leite e fazer queijo ainda. Qual a primeira providência que você toma? Ah, mestre, tem que limpar muito bem os vasos, porque a menor sujidade vai comprometer a qualidade do leite. E logo todo leite se toca de frango azedume. Aí Jesus pensou, bom, aí já está, né? Aí Jesus começa a dizer, assim somos nós, é o nosso coração. Primeiro temos que limpar o nosso vaso. Limpar, tirar toda a sujidade, antes de colocar coisas boas lá dentro. Porque a coisa boa, se misturando com coisa ruim, não vai dar a qualidade esperada. Uma vai contaminar a outra e a coisa boa vai se tornar ruim. Dificilmente a coisa ruim vai se tornar boa quando se misturam. Então você tem que tirar toda a sujidade do seu vaso primeiro, antes de colocar o leite. Senão você vai perder todo o seu trabalho. Então, essa passagem do vaso escolhido, a gente poderia começar as referências, que são várias nos evangelhos, em Atos, do versículo 9 a 15, está assim, o Senhor insistiu, vai, pois, Saulo. Saulo é o meu instrumento escolhido. Algumas versões colocam instrumento, outras versões colocam vaso, né? Então, vai, pois Saulo é o meu instrumento escolhido para levar a minha mensagem às nações e à presença dos reis, bem como ao povo de Israel, e mostrar-lhe-ei quanto ele deverá sofrer por minha causa. Então, até aí ele não tinha noção ainda de exatamente quanto ele deveria sofrer para levar a mensagem do Cristo. Então, agora, nós vamos voltar ao livro Paulo e Estevão, que eu mencionei. Né? Paulo e Estevão, eu vou fazer uma um sumário, um pequeno resumo da história aqui, para não estragar, né, para não spoiler aqueles que ainda não leram, porque eu tenho certeza que depois do que nós vamos falar aqui hoje, quem ainda não teve a alegria de ler esse livro vai sair louquinho, correndo para comprar um exemplar, ou pedir emprestado, ou até mesmo baixar da internet. E um segredinho que eu conto para vocês, que só o YouTube sabe, todos os capítulos de Paulo e Estevão estão gravados de várias formas diferentes no YouTube, que vocês podem ver, e realmente tem sob forma de radionovela, sob leitura simplesmente. Então, a partir de hoje, ninguém pode dizer que nunca teve oportunidade, que nunca se expôs à oportunidade de ler Paulo e Estevão e deixar passar essa obra maravilhosa. E então, o que aconteceu com Saulo? Saulo era judeu. Ele era autoridade. Era um jovem vigoroso, muito boa saúde, muito boa situação financeira, muito bom status profissional. Então, ele estava naquela situação que todo jovem gostaria de estar. Todo jovem naquela cultura gostaria de estar. Então, ele estava, vamos dizer, na dele. Estava realmente no top do sucesso que ele podia alcançar, mas ele tinha a missão ainda de crescer mais. E ele, como judeu, como seguidor da crença de Israel, ele era contra o Cristo também. Porque assim ele era levado a acreditar. Então, ele foi um dos mais ferrenhos caçadores de cristãos, responsável pela morte de muitos. Até que aquele jovem culto, estudado, inteligente, de raciocínio rápido,
de mente aberta, ele teve um encontro com Jesus, que já havia desencarnado, né? Toda a tragédia do Gólgota já havia acontecido, e a caminho de Damasco, eu vou falar só mesmo bem resumidamente, houve um momento em que Saulo vê aquela luz que o cega, e só ele vê a presença de Jesus que fala com ele, e os outros que o acompanhavam não o veem, e ele acaba praticamente só, né? E Jesus recomenda que ele vá até Damasco à procura de uma determinada pessoa que já estaria pronta para socorrê-lo, e ali ele recobra a visão, mas agora ele sabe que o Cristo é realmente alguém muito especial. Não é somente aquele profeta das massas que estava atrapalhando a crença dele e dos outros, né, dos fariseus, que estava causando problema para os fariseus. Esse Jesus é realmente alguém muito especial. É alguém que vive na outra dimensão. É alguém que tem a luz que ele nunca tinha visto antes. Alguém completamente diferente de quem ele já tinha visto até aquele dia. Agora ele já acredita que Jesus é o Messias, conforme o povo dizia, e que ele combatia. Então ele viu a necessidade de revelar essa verdade para os fariseus, em primeiro lugar, porque era o ambiente dele, era a vida dele até então, o seu povo. Aí que começam os problemas. Quem de nós não tem um parente na família, ou às vezes um amigo muito próximo, que não pensa como nós em termos de doutrina espírita, que se opõe às vezes até, que nos critica quando a gente tem essa insistência em estar aqui todo domingo de manhã? Já não recebeu algum tipo de crítica? Eu me lembro, eu mesmo, criança ignorante, vamos dizer assim, criança mimada, criticava minha mãe, que saía todo dia de manhã, dia de semana, de domingo a domingo, minha mãe se deixava ao lar, caminhava poucas quadras, que o centro espírita que a gente frequentava era poucas quadras da nossa casa, quando eu era menino. E ela ia coordenar a atividade da sopa para os pobres. E era muita gente que contava com aquela única refeição durante o dia. Muita gente ia lá. Obrigado, Cláudio. E, às vezes, eu criticava minha mãe. Como menino, a única coisa que eu conseguia ver diante dos meus olhos infantis era uma mãe deixando o lar por 1h30, 2 horas no máximo, para ir cuidar da família de outros. Deixar a família dela em casa e cuidar da família dos outros. Né? E minha mãe, com toda a sabedoria, com toda a humildade que lhe era muito peculiar, simplesmente ia e voltava. Todos os dias. Era sagrado para ela cuidar da alimentação daquelas famílias. Mas eu, criança, não entendia ainda isso, né? E assim, somos nós muitas vezes com as grandes verdades. Crianças espirituais ainda não entendemos quão profundo é aquela atividade que uma outra pessoa já se comprometeu com ela. Agora, Saulo estava comprometido com Jesus. Estava assim ainda, né? Meio amedrontado no primeiro momento. Ele sabia que havia muito mais além do que ele imaginava, mas ainda não conhecia o Senhor para valer. Ele ainda não sabia por onde começar. Então, ele pensou, bom, vamos começar pelos cristãos. Vamos, né? Por recomendação de Gamaliel, ele volta a Jerusalém. Vai procurar agora Pedro e os outros apóstolos, os seguidores de Jesus, os cristãos. E foi o primeiro choque. Né, bom, em primeiro lugar, ele foi recomendado a passar 3 anos no deserto.
E nesses 3 anos, o que acontecia com ele, gente? Para que passar 3 anos longe de tudo? É claro que ele não ficou lá sentado numa pedra do deserto tomando sol o dia inteiro. No deserto também existe vida. Uma vida bem diferente do que nós conhecemos. Mas existem aldeias, existe atividade econômica. Né? Então ele passou 3 anos no deserto, viveu 3 anos no deserto longe de todo aquele movimento de Jerusalém, aquela coisa toda. E, nesse tempo, ele estava limpando o seu vaso. Ele estava lavando o fundo do seu vaso para que novas substâncias limpas entrassem sem se contaminar com as velhas. Então, o homem velho estava deixando os seus pedaços para trás, nesses mais de 1000 dias, 3 anos no deserto. Agora ele volta a Jerusalém. E aí ele começa a ver o tamanho da encrenca em que ele estava se metendo por Jesus. Ele foi procurar, em primeiro lugar, os apóstolos. Foi procurar, encontrou-os, mas quando ele se revela como Saulo, a primeira reação era aquela: olha o caçador de cristãos aqui. Ou vamos, o que nós vamos fazer agora? Vamos sair todo mundo correndo? Ou vamos acabar com ele aqui? Porque agora ele estava indefeso, desarmado. Né? Ele agora se parecia mesmo com um mendigo. Parecia uma pessoa comum do povo. Mas os dos apóstolos, né, aqueles mais maduros, né, Pedro, agora praticamente assumiu o comando da missão que Jesus lhe dera, né, lhe confiara, teve a paciência de ouvi-lo. Barnabé, endossando, né, Saulo também se tornou, inclusive, um dos melhores amigos dele daí para frente. E agora ele finalmente é reconhecido como um deles, como um seguidor do Cristo. Vamos fast forward, né, passar para frente bem rapidinho, também para não explicar muito da história do livro, porque eu sei que quem ainda não leu o livro já está fazendo anos sérios de livro. Né? Então, agora, Saulo é um cristão reconhecido pelos apóstolos de Jesus. Ele já convenceu os apóstolos que ele é um deles, que pode confiar nele. Ele não é mais um caçador de cristãos. E está profundamente arrependido de tudo que fez, de todas as mortes que ele causou dos cristãos. E pronto a se reconciliar, pronto a refazer tudo aquilo em forma de trabalho. Lembra daquele lema espírita, né? Que a gente fala, a gente vem para o espiritismo através da dor, do amor, né? E como é isso? A dor é a gente escolher permanecer na nossa inconsistência, vamos dizer assim, e esperar que o sofrimento nos corrija. Porque a dor corrige, sim. Leva muito mais tempo, mas corrige. Ou o amor, que é o serviço ao próximo. Então, Paulo já escolheu o serviço. Como disse no início, jovem, pronto, raciocínio rápido, inteligente, culto, estudado, sabia falar várias línguas, sabia escrever, que poucos sabiam na época. Né? Então, Paulo agora é um homem ajustado. Saulo, vamos voltar ao nome original, ele ainda é Saulo. Então, Saulo, porque ele tinha um certo preparo, Jesus já começou a investir nele, já sabia que ele é um bom vaso. Mas essa história de vaso, nós conhecemos aqui, né, nos Estados Unidos esse costume de garage sale. Né? As pessoas colocam suas bugigangas no driveway, na garagem, e vende, né, por isso que chama garage sale, para se livrar daquelas coisas e ainda fazer um dinheirinho, né? Para não simplesmente jogar fora, dar para os outros, vende as coisas na garage sale. E existem os colecionadores que saem mais cedo, pegam no jornal, pegam na internet o endereço da garage sale, porque quem vai fazer garage sale é um vendedor, está sendo, naquele momento, é um vendedor. Então, anuncia seu evento também, como a gente faz aqui no centro, né? Anuncia o seu evento para que outros compradores venham
O povo tem que saber que a gente está fazendo alguma coisa. A gente tem que abrir a boca, falar lá fora, anunciar, né? Fazer propaganda da nossa atividade. Senão a gente bota nossas coisas na garagem para vender, as pessoas passam na rua e ninguém sabe. Então, os profissionais mesmo, os colecionadores, eles sabem que existe muita coisa boa no meio das bugigangas. Mas tem que ter olhos de ver. Tem que conhecer daquilo que você está procurando. Tem que saber exatamente o que você está procurando. E Jesus estava procurando pessoas de capacidade, pessoas de boa índole, de bom coração. E ele sabia que Saulo era um desses. Estava procurando vasos bons, que mesmo que estivessem sujos, eram feitos de material de boa qualidade, que era só lavar, limpar muito bem, e seria um vaso maravilhoso para se utilizar, porque era feito de bom material. Então Jesus já havia identificado Saulo como um bom vaso. E ele tinha um preparo cultural que os outros apóstolos não tinham. Tinha um estudo, tinha um conhecimento, ele conhecia regiões, ele conhecia línguas, conhecia pessoas. Então Jesus achou aquele homem com bom preparo, bom coração, inclusive, porque quando ele era caçador de cristão, ele fazia isso em nome daquilo que ele acreditava. Não em nome da sua vaidade pessoal, do seu egoísmo, do seu fanatismo. Não era isso. Ele defendia uma causa. Ele só não sabia qual causa era melhor, se era do Cristo ou dos fariseus. Mas como ele cresceu fariseu, ele achava que aquilo era certo. Por isso ele caçava os cristãos. Agora ele é cristão. Agora ele passou para a posição da caça. Então, aquele vaso que foi escolhido por Jesus, que está começando a se limpar, já perdeu muita sujeira nos 3 anos lá no deserto, volta a Jerusalém. Em Jerusalém ele começa a ter os primeiros, o contato com a dor maior. Ele procura os cristãos originais, os apóstolos de Jesus, os seguidores, e tem aquela primeira reação. Agora já superou essa reação, checa, né? Primeiro passo. Segundo passo agora, voltar lá no templo, falar com os fariseus que Jesus é o Messias anunciado. E lá vai ele. A partir daí ele passou a ser caçado como o opositor. Agora ele é de esquerda. Agora ele é esquerdista. Né? Agora ele passou a ser caçado também. Sai de Jerusalém rapidamente, porque ele até mesmo sentiu que comprometeria o movimento cristão crescente na época. Então, dali ele já sai. Para o Damasco, ele ainda tenta alguns contatos também, mas acontece que ele também foi rejeitado e queriam realmente prendê-lo e condená-lo já a partir daí. Ele foi preso, ele teve que escapar, né? Ele foi constrangido, né? Ele teve que escapar de Damasco, naquele momento histórico interessante que a gente vê em todos os filmes a respeito de Paulo de Tarso, né? Uma fuga dele dentro de um cesto através da muralha, né? Para fugir à noite de Damasco, porque ele estava sendo agora perseguido também pelas autoridades fariseias. Né? Agora, como é que fazer? E agora? O que eu faço? Como é que eu vou trabalhar com Cristo? Deixa eu ir agora voltar, aconselhado, né? Ainda por Gamaliel, voltar a Tarso, minha terra original, na Turquia. Na região, Tarso, ainda hoje, é uma cidade de 3 milhões de habitantes hoje. Uma cidade muito grande. É a capital da província de Cilícia, na Turquia, ao norte de Israel, ao norte de Jerusalém. E ele volta a Tarso, vai procurar sua família, vai procurar apoio, de alguma forma, por onde começar. Os amigos, família. E aí vem um dos momentos mais difíceis desse momento de conversão, que foi quando ouve de seu pai uma seguinte proposta: ou eu ou Cristo.
Você não terá nós dois na sua vida. Ou você segue o seu novo Cristo, ou você é meu filho. Saulo já havia se comprometido com Cristo. Já viu nele um novo horizonte. A ideia a doutrina do Cristo agora já é um compromisso em seu coração. Com todo respeito ao Pai, com todo o amor que ele tinha, e com todo o amor que ele tinha pelo Cristo, ele escolheu o Cristo. O Pai ainda lhe oferece algum dinheiro na saída, e ele ainda naquele ímpeto de não vou aceitar, né? Porque estou sendo excluído da vida do meu pai, mas aí nesse momento ele começou a exercer a humildade. Ele lembrou, já começa a lembrar dos ensinamentos de Jesus a partir daí. Foi humilde, pegou também aquele dinheiro oferecido, porque ele precisaria daquilo. Ele não tinha trabalho, ele não tinha como se sustentar a partir daí. Iria precisar mesmo, porque o orgulho de não aceitar só porque era o pai que estava dando naquela circunstância. Aceita a ajuda do pai, se despede, leva uma dor tremenda no coração e sai praticamente sem rumo, perdido como a gente anda às vezes, né? Quando temos uma decepção muito grande, quando temos uma virada, um revés muito grande no nosso setor emocional, saímos às vezes sem rumo. E nessa caminhada dele, ainda nos primeiros momentos, né, dessa decepção sem rumo, ele se dirige para fora da cidade, uma região montanhosa onde há muitas cavernas, e numa dessas cavernas ele decide dar uma paradinha para descansar, porque ele é tomado de um cansaço muito profundo, quase que súbito, e ele adormece. Adormecendo, uma situação já toda arranjada pela espiritualidade, nós vemos assim, pelo prisma, pelos olhos espíritas, aquele cenário ali já havia sido preparado para um maior encontro, o encontro mais importante da carreira de novo cristão de Saulo. Ele agora, dormindo fisicamente, se desdobra, o espírito se liberta parcialmente do corpo, como acontece conosco todas as noites, todas as vezes que nós dormimos. E agora o perispírito, o espírito parcialmente livre da matéria, no plano espiritual, lhe aparece Abigail. Vamos ver lá no livro, no iníciozinho do livro, ele tinha sido noivo de Abigail, e em determinado momento ele decide deixá-la, e vocês vão ver por quê, quem ainda não leu o livro, e depois de muita reflexão, muito tempo depois, ele decide voltar e refazer aquela relação, reconectar com ela, mas ela já estava se despedindo do mundo material. Doente, frágil, ela já estava nos momentos da desencarnação e se despede de Saulo. E essa temporária desconexão foi, inclusive, resultado imediato do choque que ela teve quando seu irmão, que há muito ela não via, Gesiel, que agora no livro, por motivos que vocês vão ler, se denominava Estevão, e que foi também condenado a ser morto por apedrejamento, por ordem de Saulo. Né? Então, Saulo foi responsável pela morte do irmão de Abigail, de sua noiva. Houve a separação, depois ele tentou reconectar, ela estava desencarnando, agora ela aparece para ele nessa nova situação. Ela, um espírito bem elevado, muito
de mais luz do que ele, né? Inclusive ainda na encarnação dela como Abigail, e o próprio irmão Gesiel eram pessoas muito fiéis a Deus. O Deus de Israel, que eles acreditavam. E eles conheceram Jesus e sabiam que Jesus era o Messias anunciado por todos os profetas anteriores. Então eles seguiam a Jesus, conheciam Jesus e eram fiéis aos princípios. Então ela, nesse momento, aparece para Saulo, naquele momento de desespero dele. Então, dentre muitas outras frases, muitos outros dizeres maravilhosos que a gente lê em detalhes desse encontro no livro, na história de Paulo e Estevão, ela começa dizendo para ele: a coisa nem começou ainda, sua missão nem começou ainda e você já fraqueja. Choras? Por quê? E também aparece agora o Estevão, né? O irmão de Abigail, e lhe dá também uma palavra de incentivo, lhe dá força, coragem, e Saulo passa a ter verdadeira veneração por Estevão, um respeito infindável por aquele jovem que ele condenou ao apedrejamento. Agora ele reconhece como um dos seguidores do Cristo e como alguém que vai lhe ajudar. E Abigail lhe promete estar com ele daí para frente, em todo o percurso, lhe dá coragem. Então agora a gente volta um pouquinho lá naquele ponto onde eu mencionei no começo, a ressurreição do Cristo para os cristãos que haviam perdido a fé. Foi um momento histórico da cristandade, quando Jesus reaparece para aqueles cristãos agora recalcitrantes, porque o líder havia sido morto, covardemente assassinado, depois de tanta judiação, de toda aquela tragédia que nós sabemos, e que ele simplesmente não tentou usar nem por um momento nenhum dos seus poderes que ele havia demonstrado, que ele era realmente poderoso. Ele levantava a vida do morto, ele acalmava uma tempestade com uma simples palavra. Então aquele homem era infinitamente poderoso. Mas no momento que os romanos o levaram à cruz, por comando dos fariseus, ele simplesmente não se defendeu. Ele não teve força para alguns. Ele não era aquele poderoso. Mas quando ele reaparece, agora mais vivo do que nunca, né? Reaparece vivo aos recalcitrantes, aqueles recalcitrantes têm novamente aquela fé acesa, reativada e mais forte. Assim, nós podemos comparar esse momento de Saulo. Saulo agora, visto que realmente ele não está só. Jesus lhe inspirava, mas agora ele viu diante de si a noiva querida, em todo o seu esplendor, em toda a sua beleza, sua delicadeza, diretamente falando com ele. E Gesiel, seu irmão, que agora ele reconhece como um grande amigo, de grande veneração. Esse momento na vida de Saulo demarcou o ponto em que ele realmente abraçou a causa e agora é o Cristo que vive nele. Agora ele entendeu muita coisa que antes ele não entendia com muito mais clareza. E aí, como todo momento espírita, nesses momentos maravilhosos da nossa vida, duram um pouco, todos nós, em algum momento, já tivemos aquele momento de estar, né, com alguém que a gente gostaria de permanecer por uma existência, mas vai durar pouquinho. Ele percebeu que estava na hora e ela ainda segura as mãos dele com firmeza, dando a entender que é o adeus, estou partindo. Adeus não, até logo, mas estou partindo. Desse momento, esse encontro direto está terminando aqui agora. E ele se desespera, ele quer
aquele momento dure mais tempo, ele mentalmente ele faz uma lista de perguntas ainda para ela, mas não tem oportunidade de perguntar todas. Mas ele faz algumas perguntas e tem 4 respostas que essa maioria de nós espíritas, em algum momento já ouviu, que ele fala, que ela dá aquelas 4 sequência, né, de indicação do que fazer. Ama. Espera. Espera. Espera uma. Não está na sequência, mas está. Né? Trabalha. Trabalha. Perdoa. Perdoa. Então, aqui nós temos as 4 palavras. Não está na sequência certa, mas é isso. Né? Então, a pergunta primeira dele é, naquele momento ele está desesperado. Gente, o que eu faço então? Meu Deus, essas pessoas maravilhosas na minha vida que eu gostaria de ter para sempre aqui do meu lado, está indo embora. Deixa eu perguntar, como é que eu vou fazer? O que eu faço? Por onde começar? Então ele pergunta assim para ela. Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? O que eu faço para entender exatamente o que Jesus quer de mim? Isso quer dizer, como me contactar, como entrar em sintonia com Cristo? Equivale a dizer. Ela responde, ama. Claro, Jesus é a mais alta expressão do amor que já esteve entre nós. Se quisermos entrar facilmente em contato com Ele, a primeira coisa que nós temos que fazer é exatamente isso, amar. Nos afeiçoarmos ao ato de amar, para que essa afeição se torne um hábito, e tornando um hábito, passa a ser parte da nossa vida. Amar. Ama. O amor é uma força, eu diria, é a força que Deus utiliza para criar o universo. Então, em primeiro lugar, e essa sequência também tem a sua lógica, ama. Porque em contato, amando, você entra em contato com Cristo mais facilmente. Aí você vai entender os desígnios, entender perfeitamente, né? Ele usa essa palavra, perfeita compreensão dos desígnios do Cristo. Aí ele pergunta, agora entendeu que, em primeiro lugar, amar. Como fazer para a alma alcançar tão elevada expressão de esforço com Jesus, o Cristo? Como fazer para a alma alcançar essa expressão de esforço? Que equivale a dizer, como executar, como implementar esse amor? E a resposta, trabalha. Ama, trabalha. O trabalho é o movimento do universo. Todo o universo trabalha. No trabalho, a gente se afeiçoa com os passos da vida. A gente interage com outras pessoas, com outras almas, com outros seres. É só assim que evoluímos, só assim que aprendemos. Não adianta aprendermos 200 anos estudando numa escola, nós vamos adquirir um monte de informação e de cultura, para quê? Se não utilizarmos lá fora, na vida, na relação, na interação com outros seres. Então, ama, trabalha. E ele pergunta de novo, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. Desânimo destruidor. Nesse mesmo livrinho que eu mencionei, Jesus no Lar, tem uma outra historinha também que Ney Lúcio nos conta através de Chico, que aquele cristão dedicado, espírita dedicado, trabalhava na fé, trabalhava em função dos pobres, em todo o seu momento, além do trabalho profissional que ele exercia durante o dia, à noite ele dedicava suas horas ao serviço voluntário, à ajuda às pessoas. E assim foi durante anos e anos e anos, e adquiriu grande admiração nos planos superiores da vida. O que também incomodou as sombras, porque ele ajudava muito. Aí o diabo menor, que estava ali de perto observando, foi falar para o diabo maior.
e sugeriu para o diabo maior, vamos acabar com esse homem, vamos dar um jeito dele morrer. Não, o diabo maior falou. Ele desencarnaria como um herói e seria elevado ainda mais no plano dos espíritos perfeitos. Então vamos acabar com a situação financeira dele. Não, porque ele vai viver como os pobres. Francisco de Assis fez assim. Ele não precisa de muito para viver. Ele só vai agradecer a Deus pelo sofrimento e vai se considerar um privilegiado diante de Deus. Então vamos atacar sua família. Não, porque ele já entendeu que a família universal é a família de todos. O diabo maior era inteligente também. Né? Ele era mau, mas ele era muito inteligente. Faz o seguinte, volta e implanta o desânimo nele. Diga que o trabalho dele não vale nada, que ele é nada, ele é uma poeira, ele é um grãozinho de areia na praia. E o diabo menor voltou, começou a infundir essas ideias no homem, que infelizmente as aceitou, e com pouco tempo ele definhava até a morte. Então o desânimo é destruidor, é corrosivo realmente. Então Paulo pergunta que providência adotar contra o desânimo destruidor, e Abigail responde, espera, que equivale a dizer paciência. Paciência é sinônimo também de sabedoria. É uma das expressões de sabedoria. Porque nós temos que plantar a semente, mas temos que lembrar que aquela semente não vai lhe dar uma árvore no dia seguinte. Tem um tempo de maturação. Toda doutrina tem seu tempo de maturação. E Saulo deveria esperar um longo tempo para ver algum resultado nas sementes que ele estava plantando. E ele pergunta como agir no âmbito das forças tão heterogêneas. Tantas opiniões diferentes, né? Uma outra pergunta que vem junto com essa, como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens. Então, como lidar com tanta divergência, com tanta gente pensando uns diferentes dos outros? As reações, ele já pensava nas reações que ele tinha, porque ele já tinha passado, inclusive, pelo momento com o pai, com os fariseus lá em Jerusalém. Ele já tinha visto o gosto amargo da discórdia, do desentendimento, da heterogeneidade, das diferenças de opiniões. E ela responde, perdoa. Ama, trabalha, espera, perdoa. Por que perdoar? Porque o perdão é a chave da libertação. Tudo aquilo que a gente não concorda, tudo aquilo que nos fere os nossos princípios, nos causa uma certa revolta no momento. E se ficamos apegados àquilo, a essa revolta, a essa raiva, nós não seguimos para diante. Então o perdão é a chave da libertação. E ele iria precisar muito disso. Porque lendo a história dele, vendo os filmes sobre ele também, a gente vê que apedrejamento passou a ser quase uma rotina na vida de Saulo, depois que ele, né, se auto-intitula Paulo, inclusive em homenagem ao Sérgio Paulo, que libertou Gesiel, quando Gesiel era escravo nas galeras romanas ainda. Nos livros vocês vão ver por quê. Né? Gesiel, que depois foi sugerido, né, pelo Sérgio Paulo, né, foi salvo por ele, e foi quando ele, de Gesiel, passou a se chamar Estevão, para que o Gesiel, que seria perseguido, né, pelo motivo pelo qual ele estava servindo nas galeras como escravo, e ali poderia morrer, se não saísse daquela situação, ele seria, a partir daí, então, Estevão. Por isso, Paulo, que foi depois ter, Saulo, que foi depois ter com Sérgio Paulo, decidiu se chamar de Paulo também, para desvincular aquele antigo caçador de cristãos, que era Saulo, do novo cristão, representante do Cristo, que era agora Paulo. Então, Paulo de Tarso, da cidade de Tarso. Tarso não era o sobrenome dele, como muita gente acha. O novo Paulo,
agora leva essa insígnia, esse novo roteiro, esse GPS que Abigail dá para ele. Ama, trabalha, espera, perdoa. E nós podemos, inclusive, pensar sobre isso, nesse momento da nossa vida. Se isso se aplica a nós também. Se nós queremos limpar esse vaso, queremos ser um dos vasos escolhidos do Cristo, porque o convite foi feito a Saulo, mas se estende a todos nós. O convite da renovação, o convite a sermos um vaso limpo para que as ideias cristalinas do Cristo encontrem um recipiente adequado para se instalar e fazer de nós verdadeiros cristãos. Feliz Páscoa a todos.